E aí pessoal, sou eu aqui novamente, eu que nem sei desenhar. E bom, hoje vim com um desenho um desenho diferente. Na verdade, teve nos comentários alguém que pediu para que fizesse um desenho de um cervo. E bom, eu dei uma olhadinha assim, não sei como que seria um cervo, nunca vi um cervo, né? A gente só tem aquelas imagens que a gente vê em filme e tudo mais. Mas eu pesquisei um pouco na internet e eu fiz o meu baseado no que eu vi na internet. Eu não copiei exatamente. Eu meio que criei, mas baseado nos que eu vi no Google, sabe? Você pesquisa servo, desenho e fica várias imagens uma do lado da outra. Eu pesquisei dessa forma. E, bom, já partindo para o desenho, a parte do esboço, não sei se vocês repararam, fiz três círculos, um em cima do outro. Um grande em cima, um pequeno no meio, o outro um pouco maior. Pode-se dizer que seria um grande, um pequeno e um médio embaixo. E em cima desse esboço que eu comecei a fazer o rosto. No caso, aqui vocês podem ver o do meio. Eu comecei a fazer o rosto, eu encaixei mais ou menos onde ficariam os olhos, eu dei aquela puxada para baixo, aquela afinada para fazer a parte do focinho, como vocês podem ver ali a parte do nariz, certo? Só ressaltando, né, esse detalhe do focinho, da boca ali, como que é mais ou menos, eu fui pegando ali nessa parte do Google, como eu falei agora há pouco, certo? A orelha também é ali que fica pro lado, certo? É um pouquinho complicado, mas como é somente um desenho não tão. É um desenho simples até, então eu não me preocupei em focar tanto na questão do realismo ali, né, nos detalhes certinhos, mas eu tentei deixar ele um pouco legal. Eu vi semelhante, pessoas usam como. Muita gente usa como tatuagem também, então vai do gosto de cada um, né? Então, como vocês podem ver, ali eu já vou dando uma pequena acertada no olho, mesmo porque ali a parte do rosto também eu meio que já defini, então os detalhes de dentro eu já começo a acrescentar, certo? Então, o círculo de cima ele serve, né, no caso ele está servindo para poder fazer a galhada dele, né? Os seus chifres, acho que seria chifre que fala, ou galhada, sei lá. Enfim. E, bom, eu também não copiei de lugar nenhum. Eu somente criei, achei que iria ficar legal dessa forma. E eu tentei fazer os dois lados bem iguais. Claro que fica um pouquinho diferente, mas não tem importância. Mesmo que se você for reparar essa galhada deles nos animais os reais não é exatamente certinho um de cada lado, pode ser muito igual, muito parecido, mas aí você não tem que se preocupar se é exatamente igualzinho. Na verdade, se você focar talvez eu fazer alguma coisa diferente, pode ser até que dê alguma diferenciada no seu desenho, pode ser até que seja algo mais específico seu. Aí você pode encaixar o que você acha melhor. Eu tentei colocar os dois bem semelhantes, os dois bem parecidos ali, certo? É nada tão difícil também. Vocês podem ver que eu fiz um círculo, só que o chifre dele ficou meio que oval, como se fosse um ovo de lado ali. Essa forma eu fui fazendo depois ali, conforme eu fui fazendo o desenho dele. Mas é sem segredo nenhum, você pode fazer do formato que você quiser. E essa parte do pescoço já seria a pelugem. O desenho está praticamente pronto. Não foi tão difícil, até foi simples, certo? E bom, não sei se vocês já repararam, mas eu já dei uma pequena acelerada no vídeo para não ficar muita coisa. Mas essa parte já é a parte do contorno, bem simples, né? Eu já fiz a parte do desenho principal no lápis, eu sei o que eu vou utilizar, então já passei para o contorno, certo? Os detalhes maiores e um pouquinho da parte da sombra eu fiz na caneta, deixei o desenho em preto e branco. É bem naquele estilo que eu gosto, né, no desenho. E e aí eu fui dando continuidade fazendo a sombra, fazendo o contorno, na verdade o contorno primeiro, para depois começar a fazer a sombra e os detalhes, certo? É um pouquinho complicado, é um pouquinho difícil, mas nada que com a prática a gente não consiga melhorar, né? No meu caso aqui, que eu acho um pouco complicado, um pouquinho difícil,
seja um pouco na questão dos pelos, um pouco na questão na questão dos pelos do cervo, né? No rosto principalmente, que no rosto é um pouco complicado, então no rosto eu foquei um pouco mais na questão da sombra em si, não necessariamente no pelo. Não tem como você ficar fazendo os detalhezinhos de pelo. Nesse caso que eu tô só fazendo de caneta no preto e branco, certo? Se fosse fazer, tipo, pintar, colorir um lápis de cor, fazer uma coisa, aí seria outra situação, aí poderíamos focar um pouquinho mais nos detalhes, um pouquinho mais de sombra, a questão do pelo, que a cor do pelo dá uma boa diferenciada também, certo? Essa parte do que ficou parecendo uma sobrancelha, essa seria sim uma partezinha do pelo, mas um detalhe que eu vi que é um detalhe que ressalta nos cervos em geral. Nas fotos todas que eu vi sempre tinha esse detalhe, então eu decidi colocar, certo? É um detalhe que vocês podem estar inserindo ou não. Mas aí o resto tudo ficou mais como parte de sombra. Eu fiz um pouquinho, aí depois eu fui partindo pro resto, até o final eu volto ainda um pouquinho para ressaltar alguns pontos para ficar mais de acordo com o desenho no geral. Como vocês podem ver, já comecei a fazer um pouquinho do chifre, né, um pouquinho da sombra. E aí depois eu voltei para fazer da orelha e depois faço o do chifre. Eu tenho isso às vezes eu esqueço uma partezinha, volto lá, depois eu volto para outra. Bom, essa parte do pescoço dele, principalmente logo embaixo da cabeça, vocês vão ver que eu fiquei um pouquinho mais ali, mas é porque dá para imaginar que ali seria uma parte um pouco mais escura em questão de sombra, né? Então eu foquei um pouquinho mais ali para ficar um pouquinho mais escuro mesmo. Mas todo o resto, como vocês podem ver, eu fiz o contorno principal e todo o resto eu fui fazendo várias linhas, passando as linhas, puxando as linhas, no caso dessa parte inferior, puxando as linhas para cima, essa parte de cima puxando as linhas para baixo, né? Às vezes fazia um pouco invertido, mas é sempre puxando essas linhas e deixando o meio mais livre, certo? Isso para tentar ajudar a dar um pouquinho a imagem de pelugem, né? Como se fosse os pelinhos todo dele. E vocês aqui já dá para ter uma boa noção que já dá uma boa diferenciada, né? Fica bem legal essa parte. Na verdade eu gostei mais ainda dessa parte do pescoço que eu fiz do que propriamente o que eu fiz no rosto. Mas aí vai de cada um, se conseguir. Se quiser deixar somente no preto, no contorno básico também, eu posso, falando nisso, eu posso, caso alguém queira fazer, porque existem outros modelos com mosaico, eu quase fiz isso, mas eu decidi fazer ele por completo, mas tem alguns desenhos de cervo que é metade mosaico, metade desenho, tem outros que tem várias, é feito de várias formas, aqueles desenhos todos abstratos, tem várias formas diferentes. Se vocês quiserem, pedirem para mim fazer de alguma forma, pode falar que eu vou me esforçar e vou fazer com certeza, certo? E a nossa pelugem aí da parte do pescoço ficou bem legal. Depois eu passei para a parte de cima para dar uma ressaltada na parte da sombra do rosto, certo? E até que não ficou tão ruim. Ali colocando um pouquinho mais alguns risquinhos como o detalhe do chifre. E o chifre ficou por último para finalizar. Então um desenho bem simples, como vocês podem ver. Ali só fazer o detalhe do chifre. É bem tranquilo. No caso é um bom desenho também, eu sempre falo. Na verdade todos os desenhos são bons para treinar, né? Esse também é um bom. Lembrando que eu sempre começo pelas proporções, onde vai ficar cada coisa, como vai fazer cada coisa. Tenho mais ou menos o contorno certo. Eu vou começar a colocar os detalhes de dentro e assim a gente vai finalizando, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Tem esse detalhe aí, não esqueçam de apagar o lápis para limpar o desenho, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês possam estar comentando, possam estar curtindo. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe com os amigos, tá certo? Para que nós possamos dar continuidade no trabalho, para continuar fazendo novos vídeos. Isso dá uma grande força, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Falou, tchau, tchau.